Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos limites do infinito. Começo com este exemplo aqui. Eu estou falando da função 1 sobre x, que tem esse gráfico aqui. E quero calcular o limite quando x tende a mais infinito. Funciona assim. Vou pegar um ponto que tem a abscissa bastante grande. Agora vou pegar outros pontos com a abscissa crescendo cada vez mais. Eu tenho que olhar para onde estão indo os y's desses pontos. Esses y's estão indo para 0. Então, nós vamos dizer que esse é o limite da função 1 sobre x quando o x tende a mais infinito. De maneira muito informal, é assim, ó. Vou pegar o mais infinito e colocar no lugar do x. 1 dividido por mais infinito dá 0. Isso aqui é o tipo de coisa que a gente apenas pensa, não escreve em uma prova, por exemplo. E nós podemos interpretar como sendo assim, ó. 1 dividido por um número que está ficando cada vez maior dá 0. Olhando no gráfico, basta perceber que o gráfico está indo cada vez mais perto do valor y igual a 0. Não é o meu objetivo, nesta aula, ficar discutindo a definição precisa do que significa esse limite. Então eu vou apenas falar, sem ficar entrando em muitos detalhes nesta aula. Mas é assim, ó. Esse limite vale 0 porque, por definição, funciona assim. Vou pegar um valor um pouco maior do que 0. Vou pegar um valor um pouco menor do que 0. E essa escolha de um pouco maior, um pouco menor, pode ser da maneira que eu quiser. Isso determina um intervalo de y aqui, que contém aquele número 0. Eu noto que, a partir desse valor x0, que existe para toda a escolha desse intervalo em y que eu construir, a partir disso, todo o gráfico da função está nessa região que foi construída. Quando isso acontece, não importa quem é o intervalo aqui em y que eu tomei, significa que o limite da função é 0. Bom, agora sendo bem direto, esse aqui, ó, que é o limite quando x tende a menos infinito. Olhando no gráfico, eu tenho que perceber qual é o comportamento dos y's quando o x vai lá para trás, quando eu tomo pontos que tenham a abscissa cada vez menor. Os valores de y desses pontos aqui estão indo para 0. Então, essa é a resposta. Se eu colocar o menos infinito ali no lugar do x, vai ficar 1 dividido por menos infinito. Mas isso aqui é melhor só pensar. Não escreva na sua prova, como eu tinha dito. Peguei outra função aqui, o arco tangente de x. Só olhando no gráfico agora. Quais são as respostas? Aqui, quando x tende a mais infinito, você vai lá no gráfico e pega pontos em que o x seja gigantesco e vai observar que os y's desses pontos estão indo para π meios. Então, isso é a resposta.
Aqui é π-meios. E quando eu estou falando de menos infinito, agora eu vou olhando o gráfico para valores de x que são cada vez menores, vão lá para trás. E eu tenho que observar os y desses pontos. Os y desses pontos estão indo para menos π-meios, que é a resposta aqui. Aqui um exemplo que é bastante comum em muitos exercícios. Eu estou falando da função e elevado a x. E quero calcular o seu limite quando x tende a menos infinito. Olhando no gráfico mesmo. Olha, eu vou indo lá para trás. E eu noto que os y aqui, ó, estão indo para zero. A resposta aqui é zero. Se eu pegar o menos infinito e colocar ali no lugar do x, e elevado a menos infinito dá zero, mas apenas pense assim, não escreva esse e elevado a menos infinito. Vou dar uma aplicação. Aqui eu tenho uma expressão que para cada tempo t dá uma boa estimativa para a população nos Estados Unidos. Essa resposta aqui é em milhões de pessoas. E a expressão funciona para valores de tempo maiores do que 1950. Supondo que o modelo vai se manter por bastante tempo, eu pergunto o seguinte: qual a expectativa de habitantes nos Estados Unidos num futuro distante? Eu quero saber quem é o limite dessa expressão quando o tempo tende a infinito. Então é o limite quando o tempo tende a infinito dessa expressão aí. Bom, eu vou olhar essa parte aqui. Quando eu puser o infinito no lugar do t, vai ficar infinito menos 1950, que é infinito. Então aqui, ó, já vou escrever infinito. Infinito vezes um número continua dando infinito. Só que tem um sinal de menos aqui na frente. Então isso aqui tudo, ó, quando eu coloco o infinito ali no lugar do t, dá menos infinito. E e elevado a menos infinito tende para zero. E zero vezes esse número dá zero. Então é assim, ó. Quando eu coloco o infinito no lugar do t, aqui em cima deu menos infinito, e elevado a menos infinito é zero, 0 vezes 181 é zero. Esse limite vai ficar esse número aqui, que é 50.371 sobre 151 mais 0. Eu fiz as contas antes. Isso dá aproximadamente 333 milhões de pessoas. Então, pelo modelo, essa aqui é uma estimativa para a quantidade de habitantes nos Estados Unidos daqui a bastante tempo. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.